Bom dia, sol. Deus me livre de fazer vídeo de manhã. Deus me livre de acordar cedo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o sol. Assim como a lua, a nível físico, o sol tem influência sobre nós. Óbvio, né? O sol nos dá a vida, nos aquece e mantém o planeta todo funcionando. Só isso. Mas a astrologia não aborda o sol como um astro a nível astronômico. A gente vai estudar o Sol a nível astrológico, é diferente. Primeiro, o Sol nos dá a vida. Existe essa similitude no próprio astro com a interpretação astrológica. O Sol no nosso mapa representa aquilo que a gente conhece como o nosso signo. Quando você fala aqui de peixes, de leão, de sagitário, de capricórnio, é o signo do Sol dentro do seu mapa. Então aqui a gente vê que todo mundo tem o Sol em si. Todo mundo é um Sol também. A diferença de um Sol em Leão, porque o Sol é o regente de Leão, é como se o Sol em Leão não tivesse filtros, porque eles falam da mesma coisa. Enquanto o Leão fala da alegria, fala do rei, fala dessa centralização, o Sol também fala disso. Porém, o Sol ele representa o personagem e o signo representa a energia ou os princípios. E o Sol representa muita coisa no nosso mapa. Ele não é o mapa todo, ele não é o centro do mapa. O centro do mapa é você. O centro do sistema é você. Veja só, a astrologia ela estuda o ser humano. A gente sabe, porque foi descoberto há muitos anos pela ciência, que o sistema solar é heliocêntrico. Tudo gira em torno do Sol. Mas a astrologia ela estuda a partir de um ponto de vista geocêntrico. A gente entende o ser humano como o centro do universo. Então aqui a gente já vê como funciona, né? A gente começa a entender melhor. Por que que eles falam que uma pessoa de leão se acha o centro do universo, o centro do mundo? Porque uma pessoa de leão é regida pelo Sol e é o próprio centro da pessoa, não o Sol lá em cima. Então, o estudo da astrologia ele é geocêntrico, como eu disse. A gente vai estudar o ser humano como o centro de tudo. Então, a pessoa que é de leão, ela é regida pelo próprio Sol. É como se o Sol no mapa dela tivesse uma predominância. E aí parece que a pessoa está sendo centralizadora, mas é a natureza de leão ser o centro. É natural para leão centralizar, não é porque ele está forçando a barra. Ele simplesmente centraliza. O que acontece é que isso não pode se tornar como o único ponto desenvolvido no mapa, porque senão a pessoa se torna arrogante e aí é centralizadora nas piores características e não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver todos os signos, mas vamos lá. O Sol no nosso mapa ele representa o nosso combustível. O signo que o Sol se encontra no mapa é como se fosse um signo que a gente precisa desenvolvê-lo porque ele representa o nosso sentido de alegria. Um exemplo básico: Libra é considerado um signo de relacionamentos. Então, uma pessoa de Sol em Libra, para ela os relacionamentos são combustível de vida, são sinônimos de alegria. E aí? Então, assim, quando a pessoa vai viver o próprio Sol no mapa, ela precisa honrar aquele signo porque é como se fosse a parte que cabe a ela como jornada. E aí o signo solar ele representa a nossa jornada do herói. O que isso significa? É como se a vida daquela pessoa fosse desenrolar temas daquele signo que o Sol se encontra, porque faz parte da jornada dela. Não quer dizer que serão coisas fáceis, mas são coisas que a essência, a natureza da pessoa vai concordar, vamos dizer assim. Mais uma vez, dando o exemplo de Libra. A pessoa de Libra, de Sol em Libra, que for se relacionar, por mais difícil que sejam os relacionamentos, sem os relacionamentos a pessoa não está honrando a própria essência. Então o Sol ele nos dá identidade. E o que significa identidade? Quando a gente vai fazer nosso RG, por exemplo, a gente tem um código, um número lá, que ele é único para nós. Ele é a nossa forma de ser reconhecido como um cidadão. Isso é a nossa identidade. Só que a nível astrológico, a gente vai entender a identidade como
O que em você te torna único? A pessoa precisa desenvolver isso, a pessoa precisa colocar isso em brilho, porque a gente está falando do sol. O que acontece é que existe também o medo da luz. O que eu quero dizer? Nem toda pessoa tem a mesma coragem para poder se colocar como único, se colocar como uma pessoa com identidade. Para isso precisa acontecer toda uma alquimia dentro do mapa. Às vezes, para leão, pessoas de leão, isso é mais fácil, porque ela está conectada direto com o sol. Mas não é fácil para todo mundo colocar o próprio brilho no mundo. Uma pessoa de ascendente em leão, por exemplo, que está desenvolvendo e se reconhecendo como leão, pode ser um desafio gigantesco se colocar em situações onde ela está no centro. Isso faz parte dela, mas não quer dizer que seja fácil. Então, o Sol no nosso mapa ele vai representar nossa própria luz. E aí a gente vê o desafio que é realmente se colocar na luz. Porque quando a gente se coloca na luz, a gente se coloca em evidência. E aí? Para você se colocar em evidência, você vai estar sendo visto. Se você vai estar sendo visto, não somente a sua luz será vista. E aí muita gente, opa, peraí, não. Tem coisas aqui dentro que eu não quero que ninguém veja, então é melhor não me colocar em evidência. Esse pode ser um dos motivos da dificuldade em se colocar como uma identidade. É toda uma construção, não é do dia para a noite que a pessoa consegue encarar a própria luz, não. Não é fácil também. A gente fala de encarar as sombras, mas encarar a luz também não é uma coisa tão fácil. E aí vamos entender mais ainda o Sol. Eu estava falando sobre a Lua, onde a Lua representa os nossos comportamentos automáticos e a nossa conexão emocional que a gente tem com família e mãe. A Lua a gente pode ver como a nossa personalidade. O que eu quero dizer? A personalidade a gente adapta de acordo com o ambiente e com a necessidade. Se você quer ser agradável com uma pessoa, você vai ter uma personalidade agradável com aquela pessoa. Então, a Lua representa essa capacidade de adaptação. Não é à toa que ela rege um signo de água, um elemento adaptável. Isso é a nossa personalidade. Porém, ela de alguma forma nos limita, porque você vai estar agindo de acordo com a necessidade do ambiente e da sua conversação. Já a identidade, ela não olha para nada nem ninguém. Assim como o sol ele não vai pedir permissão para brilhar, a pessoa que vive pela sua identidade, ela não vai se preocupar em se adaptar. Quem quiser se adapte a ela ao redor dela. Porque ela está vivendo que ela é como essência, a identidade dela é essa, goste quem queira. A pessoa que vive na lua, ela vai estar se adaptando, não, tudo bem. Com essa pessoa eu vou ser assim, mas não necessariamente eu gosto de ser assim. Mas para poder me adaptar e para poder me sentir emocionalmente seguro, eu vou personalizar o meu comportamento. Não é porque a pessoa está sendo falsa ou mentirosa, não. Porque nem todo mundo, mais uma vez, tem a coragem ou o desenvolvimento necessário para poder encarar a própria identidade, que incomoda. Excesso de brilho incomoda. Excesso de sol incomoda. Fica no sol por muito tempo para ver. Começa a dar um incômodo. Mais uma vez, todos os pontos do mapa precisam ser equilibrados. Uma pessoa muito solar, por exemplo, inicialmente ela pode até ser atraente, no sentido de, assim como o sol, assim como uma luz que atrai os mosquitinhos, por exemplo, uma pessoa solar, ela vai atrair os olhares também, ela vai atrair a atenção. Mas o excesso dessa luz pode incomodar. E aí a gente vê o lado negativo do sol. Uma pessoa muito voltada para si mesma, para o próprio centro, de alguma forma ela está se honrando, mas ela não pode desconsiderar o resto do mapa. E aí a gente vê como uma característica considerada negativa de leão, pessoas que não. Isso aqui sou eu, gosta, quem gostar, se não gostar sai de perto.
E aí tudo bem, maravilha, honrável. Eu acho que tem que ser assim também. Mas tudo na medida certa. Tudo na medida do equilíbrio. Porque o mapa todo deve ser equilibrado, apesar de terem pontos que brigam entre si. Isso é normal. Mas então vamos dar sequência, porque tem muita coisa para ser falada desse signo.